Hoje aprenderemos as medidas de comprimento. Imagina determinada situação. A dona Laura quer comprar tecido para mandar uma costureira fazer a cortina da sua sala. Como que ela poderia medir o tamanho da janela? Antigamente não existiam os instrumentos de medida que conhecemos hoje. As pessoas mediam o tamanho das coisas, das pessoas e dos objetos utilizando-se do seu próprio corpo. Eles utilizavam a polegada, o pé, o passo, o palmo, o cúbito. Pessoal, mas imagine a confusão, porque cada pessoa tem um tamanho de pé, de mão e de braço diferente. Imagine só que a mão da dona Laura fosse menor do que o da costureira. E ela falasse assim: a minha janela eu medi, deu 10 palmos. Então, pessoal, os 10 palmos da mão da dona Laura ia ser bem maior do que o da costureira. E aí, a cortina, quando a costureira fosse costurar medindo na sua mão, o seu palmo seria menor. E o que ia acontecer quando a costureira entregasse a cortina para dona Laura? A cortina ia ficar muito menor do que deveria. Pessoal, para evitar esta confusão, né? Porque cada um media, dava um tamanho diferente, dependendo do tamanho da mão, ou do palmo, ou do pé, foi criado uma medida padrão, que é chamada de metro. Pessoal, quando se criou nessa medida padrão, aí sim foram criados vários instrumentos para medir comprimentos. Conhecemos, por exemplo, o metro do lojista, que é utilizado para medir fitas ou tecidos. Tem também a fita métrica, que é utilizada principalmente pelas costureiras. E também tem a trena e o metro articulado, que são utilizados principalmente por pedreiros para medir paredes, terrenos e lotes. E tem também a régua, que é muito utilizado por vocês, crianças, lá na escola, para medir pequenos comprimentos. Então, pessoal, com esses instrumentos de medida criados, não há mais confusão, porque eles seguem o mesmo padrão de medida, que é o metro. O metro é a unidade fundamental de medida e ele é indicado pelo símbolo M minúsculo, pessoal. O metro tem ainda os seus submúltiplos, ou seja, que são aquelas unidades de medida para medirmos pequenas distâncias, como o decímetro, o centímetro e o milímetro. A régua, por exemplo, pessoal, ela mede pequenas distâncias. Então, nela encontramos os centímetros e os milímetros. Agora, para medir grandes distâncias, temos os múltiplos do metro, que são o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. A conversão das medidas costuma ser muito confusa para as crianças, né, na fase de alfabetização, mas não tem nenhum segredo. Pessoal, se eu quero transformar uma unidade maior em uma unidade menor, cada casinha que eu andar, eu acrescento um zero, ou seja, se eu quiser transformar, olha lá, o metro, que é uma unidade maior, para o decímetro, que é uma unidade menor, a gente diz que a gente multiplica por 10, ou seja, acrescenta um zero. Se eu tenho um metro, eu vou só acrescentar um zero, então eu vou ter 10 decímetros. Agora, se eu quiser transformar o metro em centímetro, pessoal, da casinha do metro para o decímetro, eu andei uma casa, vou multiplicar por 10. E do decímetro para o centímetro, eu vou andar mais uma casa. Então, eu tenho que multiplicar por 10 novamente. Ou seja, pessoal, do metro para o centímetro, quantas casinhas eu vou andar?
duas, a do decímetro e a do centímetro. Quantos zeros eu vou acrescentar, então, em 1 metro? 2 zeros. Olha lá, uma do decímetro, uma do centímetro. Então, cada casinha que eu andar é a mesma coisa de eu estar multiplicando por 10, ou seja, acrescentar um zero, tá? Olha o terceiro exemplo. Se eu quiser transformar 1 metro em milímetro, quantas casinhas eu vou andar? Eu vou andar a casinha do decímetro, do centímetro e do milímetro. Ou seja, quantas casinhas eu andei a mais aí? 3, né? Ou seja, a casinha do decímetro, do centímetro e do milímetro. Então, eu repito 1, né, no metro e acrescento 3 zeros. O zero da casinha do decímetro, o zero da casinha do centímetro e o zero da casinha do milímetro. Então, pessoal, 1 metro é igual a 10 decímetro, porque eu acrescentei um zero, andei uma casinha. 1 metro é igual a 100 centímetros, por quê? Porque eu andei duas casinhas, do decímetro e do centímetro, então eu acrescentei 2 zeros. E 1 metro é igual a 1000 milímetros, por quê? Porque eu andei 3 casinhas, a casinha do decímetro, do centímetro e do milímetro. Então, eu acrescentei 3 zeros. 1 metro é igual a 1000 milímetros, ok? E se eu quiser fazer o contrário? Transformar o milímetro em metro. Então, 1000 milímetros vão ser quantos metros? Aí, pessoal, é o contrário. Ao invés de multiplicar, eu vou dividir, ok? Olha lá a casinha do milímetro, eu estou lá. Para chegar na casinha do metro, quantas casinhas eu vou andar? Eu vou andar a casinha do centímetro, vou dividir por 10. A casinha do decímetro, vou dividir por 10. E a casinha do metro, vou dividir por 10. Então, do milímetro para o metro, eu vou andar 3 casinhas, ok? Então, olha lá, ó, se eu tenho 1000, eu vou cortar 1 zero, 2 zeros, 3 zeros. Por quê? Porque eu andei 3 casinhas. Mas agora, pessoal, estou voltando, estou dividindo por 10 3 vezes. Então, 1000 milímetros é igual a quantos metros? A 1 metro, pessoal. Por quê? Porque eu estou voltando as casinhas. Entenderam? Quando você vai para a direita, você multiplica, ou seja, você pega uma unidade maior de medida para menor, você multiplica por 10 ou acrescenta zeros para cada casinha que você andar. Quando você partir de uma unidade menor para uma unidade maior, pessoal, você está voltando para a esquerda, então você vai dividir, tá? Ou então você vai cortar os zeros, ok? Deu para entender, pessoal?